Bom dia, boa tarde, boa noite. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Daniel. O livro de Daniel, capítulos de 1 até 6, revelam para nós a história do presente, na vida de Daniel. E a partir do capítulo 7 até o 12, vai mostrar para nós, os capítulos proféticos, vai ensinar a mesma verdade para a gente, que Deus é aquele que controla tanto o presente, na vida de Daniel, como estava sendo mostrado, como também o futuro, Deus controla todas as coisas, tá? É um capítulo rico em detalhes, e que a gente precisa ler com muita atenção. Então eu aconselho que você leia com muita atenção, e que a paz do Senhor, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja conosco na leitura da sua palavra, para que possamos ser instruídos para o dia de hoje, trazendo para o nosso dia de hoje, a revelação da palavra do Senhor para o nosso coração. Então, fique atento à leitura, porque Deus vai falar conosco, vai falar comigo, vai falar com você de alguma maneira, de alguma forma, tá? Em meio a tantos símbolos, mas mesmo assim a palavra dele não volta vazia jamais, diz o texto bíblico. Aqui reportando, a antes do capítulo 5, No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, lembra? Beltesazar, filho de Nabucodonosor, o cara que teve o seu tempo contado, que viveu lá aquela visão do dedo, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Tekel, Parzim, Teve os dias dele contado e o término do seu reinado, porque ele profanou as coisas sagradas do templo, quer dizer, ele não tinha aprendido nada com o pai dele a respeito do Deus vivo e verdadeiro, e aí ele profana as coisas do templo e Deus entra com uma sentença de juízo, uma sentença de morte contra a vida dele. Então, no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, 4 ventos significa os poderes políticos da terra, e que agitavam o mar grande simbolizando, os povos, as nações da terra, A agitação é a instabilidade política, das nações, dos poderosos, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, 4 animais, 4 reinos, O primeiro era como leão, o reinado da Babilônia, Tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homens, e lhe foi dado mente de homens, Então, o leão era a Babilônia, É uma figura representando a mesma figura da estátua, Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne, O urso é representado aqui pelo Império Medo-Persa, que se levantou por intermédio de uma traição, quando fraquejou o grande leão, que era a Babilônia, Seus súditos, líderes, traíram o rei Beltesazar,
E aí Ciro tomou conta, né? E aí então começa o segundo grande reinado da humanidade, o Império Medo-Persa. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O leopardo representa aqui o Império grego, né? O Império da Grécia com o grande Alexandre o Grande e também depois da sua morte os seus 4 generais que dominaram por muito tempo as nações da terra, né? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram ante dele e tinha 10 chifres, né? Aqui está se reportando ao Império Romano, né, que nasceu em 538, né? E esse império, ele, né, tem os 10 reinados, né, os 10 reis e aí também esse reinado do Império Romano, terrível, Deus está mostrando para Daniel que era terrível porque é um reinado que perseguiu os fiéis, perseguiu os santos, né? É um reinado de muita tribulação e é nesse reinado também que nasce o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o reino sempre eterno. Então são os 4 reinos que dominaram a terra até hoje, né? Os 4 grandes reinos e aí culmina com o nascimento de Jesus no reinado de Roma, né? Verso 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Esse outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Os comentaristas, historiadores da Bíblia, apontam para esse pequeno reino, o reino do anticristo, né? Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Deus se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente, né? Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui está reportando ao grande julgamento, né, o dia do juízo final. Deus está mostrando aqui para Daniel, né? Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Filho do homem, então, significando a vinda de Jesus, né? O nascimento de Jesus, o Salvador. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, né? Então, Jesus veio à terra, né? Nasceu, e o seu governo é um governo espiritual, é o reino sempre eterno, né? Que nunca jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino
e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, né? A grande perseguição, né? Os romanos, eles perseguiram terrivelmente, né? O povo de Deus, né? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois, aqui no versículo 25, apontando para o reinado do anticristo, né? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração, né? Então esse é o capítulo 7, né? Deus revelando, é um capítulo profético, Deus revelando as coisas que estava por vir para Daniel, né? Deus está se apresentando para Daniel como aquele que controla o futuro, né? Deus revela para que todos saibam que Ele é Deus, né? E controla tudo e todos. Queridos, Deus tem a história em suas mãos, né? Ele sabe quem somos, Ele conhece a nossa vida e nós precisamos aceitar o seu governo, né? Então o capítulo vai mostrar os reinos, o reino político de babilônico, o reino do Império Medo-Persa, o Império Grego, né? É um capítulo histórico, né? A história vai mostrar que tudo isso aconteceu. O quarto animal, o Império Romano, que dominou, né? E lá naquela faixa de terra, na faixa de terra onde Jesus nasceu até hoje, tem 10 reis lá dominando aquele lugar. Entra ano e sai ano e continua 10 reinados lá, né? O reino pequeno simbolizando o anticristo, a era do anticristo que está por vir, né? Alguém que vai se levantar e vai perseguir novamente, né? Todo o povo de Deus, o Filho do Homem simbolizando Jesus Cristo, o reino sempre eterno, né? Que nasceu ali no Império Romano, né? Então é um capítulo profético que mostra as coisas de fim, revela o grande julgamento, os livros sendo abertos e todos nós diante desse grande tribunal, né, seremos julgados e Deus vai pôr fim a essa história. Mas hoje ela é uma história em andamento. Que nós não precisamos perder de vista é que Deus tem o controle dessa história em suas mãos. Ele conhece todas as coisas, conhece o presente, conhece o futuro e nos conhece, e nós precisamos aceitar o seu governo, né? O governo dele para as nossas vidas.
Pai querido, Pai santo, nós oramos nessa manhã. Obrigada, Pai, pelo dia que nos apresenta hoje, Senhor. Obrigada pela palavra que nos alerta que haverá um dia onde todos nós, grandes e pequenos, estaremos diante do Teu tribunal, Pai. Estaremos diante do Teu tribunal, do dia do juízo final, e nós teremos que nos apresentar diante de Ti. E, Paizinho querido, o livro da nossa vida será aberto diante de Ti e seremos julgados, ó Pai. E teremos, ó Deus querido, a nossa sentença, Pai, para a vida eterna e para alguns para a morte eterna, Pai. Nós queremos Te pedir, meu Senhor, que o Senhor nos ajude enquanto estamos na nossa história em andamento, que o Senhor seja o governador da nossa história, Pai. Governa, Pai, as nossas vidas. Nós queremos entregar o governo dela para Ti, Pai. Nos orienta, nos instrui a andarmos segundo os Teus mandamentos, os Teus preceitos, Pai. Não nos permita desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que possamos ter uma vida frutífera na Tua presença, Pai. Que possamos florescer, ó Pai, com a nossa vida. Possamos obedecer ao mandato do Senhor, que é fazer discípulos. Que possamos, Senhor Deus, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Para que possamos, querido Deus, terminar a nossa vida, Pai, em vitória, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreendermos com clareza o propósito que Tu tens para nós, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos ajuda a entender as coisas do fim, nos ajuda a nos preparar, nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos preparados, Pai querido, para as tribulações, para as lutas, para as guerras. Nos abençoa, Pai, com conhecimento, para que possamos, ó Deus, nos comportar, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, segundo a Tua vontade, que nossas decisões possam estar afinadas, alinhadas com a Tua vontade. Pai, eu oro a Ti pelos meus amigos e amigas, Pai. Oro a Ti pelos meus irmãos e irmãs que têm dificuldade, Senhor Deus, de alinhamento da vida com o Senhor. Que têm dificuldade, Pai, para permitir o governo do Senhor nas suas vidas, Pai. Ajuda eles, Pai, a compreender, ó Deus, que Tu estás no controle, que Tu és aquele que nos criou, aquele que sustenta a nossa vida e também aquele que governa ela, Pai. Ajuda esses queridos, Pai, que têm dificuldade de rendição, que não se rende para Ti, Pai. Ó Deus de poder, tenha misericórdia, Senhor. Ajuda meus queridos, Pai, que lutam, Senhor Deus, na sua luta individual, Pai querido, com as influências do mundo, as influências, Senhor Deus, satânica, que lutam, Pai querido, com os dardos inflamados da tríade satânica, do orgulho, da soberba, da ambição. E assim, Pai, nessa luta, Pai, nesse dardo inflamado do maligno, não conseguem se submeter ao Teu governo, Pai. Tem misericórdia, Pai querido, e destrona, Pai, as fortalezas do inimigo na mente dessa pessoa. Destrona, Pai, a fortaleza, a tríade satânica na mente dessa pessoa, Pai. Ó Deus de poder, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e ajude esses queridos, Pai, a se render ao governo do Senhor, ó Pai. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos. Mais uma vez apresento a Ti, minha sobrinha Carla Fabiana, na luta contra o câncer. Pai, Tu estás no controle, Tu governa. Basta uma palavra Tua para que ela seja curada, para testemunho e glória do Teu nome, Pai. Então, Senhor Deus, se for da Tua vontade, cura e liberta a minha sobrinha, Deus. Deus de poder, abençoa, Pai, as famílias do projeto, Deus.
Dá entendimento, discernimento, conhecimento do Deus vivo e verdadeiro que controla todas as coisas, Pai querido. Paizinho, traz a existência, Pai, toda necessidade, supre, Jeová Jirê, porque Tu és o Deus da providência, Deus. Cuida das famílias, cuida da nossa equipe no dia de hoje, cuida meus familiares, meus filhos, genros, nora e netos. Cuida, Pai, meu esposo, cuida meu pai, da alegria do Senhor na vida dele, Pai. Oh, Deus, nos dá um dia abençoado na Tua presença. Hoje, Paizinho querido, nós teremos a festa das crianças. Então, Senhor Deus, dá-nos um dia alegre na Tua presença, Pai. Que seja um dia feliz para as crianças do projeto. Paizinho querido, nós oramos confiados em Ti, agradecidos por tudo que o Senhor fez conosco até aqui e por tudo que o Senhor vai nos permitir viver no dia de hoje. Só Te pedimos, Pai, que se conosco com Teu Santo Espírito, nos orientando, nos guardando, guardando nossa mente e nosso coração para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, tenham um dia abençoado em nome de Jesus.